Mais uma vez estamos nós aqui na Fraternidade Espírita Emmanuel, no nosso encontro semanal das quartas-feiras, a reunião pública doutrinária. O Emmanuel fica aqui na cidade de Caruaru, no bairro do Salgado, Pernambuco. Sou seródio, trabalhador desta casa. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Espírito da Verdade, hoje temos aqui a grata satisfação de receber mais uma vez o nosso amigo irmão Soares, que vai falar hoje do capítulo 6º, Deus te abençoe, do livro Espírito da Verdade, psicografia do nosso querido Chico, Espíritos Diversos, e reporta-se a temas ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Soares, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. E, a título de exórdio, vamos ler a nossa mensagem, convidando Sandy Caroline para ler a mensagem da noite de exórdio. Boa noite. Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 105. Nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciar a sublime manifestação do mundo, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé, um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar com conhecimento as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados, a um só tempo, para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente em aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surge, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa imponentemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, espaço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. E agora convidamos a todos a nos acompanharem na prece de início da nossa reunião desta noite. Ó Deus Pai de amor e de infinita misericórdia. Jesus, mestre amigo inseparável de todas as almas. Aqui estamos, ó mestre, unidos e reunidos em teu nome, dos dois planos da vida.
onde te rogamos a tua presença através dos mensageiros de luz, dos mentores desta casa, dos mentores do Bezerra de Menezes, para que unidos possam intuir o nosso amigo e irmão Soares, onde nesta noite irá ser o teu porta-voz, trazendo para todos que aqui estamos e aqueles que em casa nos acompanham através da internet e do YouTube, a tua mensagem de luz e de paz. E que assim, Senhor, em teu nome, possamos dar por iniciado o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Soares. Boa noite a todos, que a paz de Jesus, a assistência da espiritualidade amiga e benfeitora, nos ampare, nos abençoe mais uma oportunidade de aprendizagem da doutrina espírita. Nós trouxemos aqui para introduzir o nosso tema dessa noite, que está no livro O Espírito de Liberdade, essa obra que é assinada por diversos espíritos, a mensagem de Hilário Silva, Deus te abençoe. Trouxemos aqui no livro Fonte Viva, capítulo 87, que é uma obra do Espírito Emmanuel, uma frase, praticamente uma frase, para refletirmos sobre o nosso encontro. Então, Emmanuel diz o seguinte, no capítulo 87. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, que ao teu lado permanece esperando por ti. Então, vamos comentar esse breve trecho para introduzir o nosso tema. Emmanuel nos diz assim: lembra-te, porque de certo modo nós já esquecemos, através da sintonia com os objetivos materiais da vida, com aquilo que diz respeito às nossas necessidades mais imediatas, a busca da segurança material, a busca de recursos e de meios que nos deem um lastro de segurança durante a nossa reencarnação, nos desconecta um pouco, se não intensamente, dos objetivos maiores que nós trouxemos para a nossa oportunidade reencarnatória. Realmente são diversas obras espíritas que nos falam a respeito de um preparo que todos tivemos, sobretudo aqueles que encontraram na revelação espírita a sua doutrina de identificação de valores, de identificação com Cristo. A maioria desses tiveram já uma certa preparação antes da sua atual vinda ao planeta Terra. Mas quando aqui estamos, as necessidades indispensáveis para o equilíbrio no mundo de provas e expiações traduz-se no esquecimento terapêutico do nosso passado reencarnatório. Porque esse passado, segundo os Espíritos, é assinalado por experiências
muito problemáticas, de tal forma que a vida atual que nós temos é tida como sendo a melhor da nossa caminhada evolutiva. E se ainda percebemos em nós tendências instintivas para a cólera, para o revide, para atitudes até mesmo violentas, quando somos contrariados, podemos ter uma ideia que o nosso passado realmente não foi coisa lá muito boa. Então a gente volta e tem esse esquecimento. Mas esse esquecimento, ele abrange também aquilo com o qual nos comprometemos lá no plano espiritual. Não obstante, recebemos pela intuição, pela ajuda dos bons espíritos, vislumbres e ideias dos compromissos que trouxemos. De tal forma que, se estivermos agora nos abrindo ao trabalho espiritual de renovação que a doutrina espírita nos possibilita, nós teremos lembranças mais dilatadas sobre esses compromissos. Receberemos, via intuição, orientações e direcionamentos para o cumprimento ideal disso que foram a base do nosso contrato reencarnatório. Realmente dizem-nos os Espíritos que nós precisamos ter tido avalistas, fiadores, para estar reencarnado na Terra, no Brasil, nesse período agora de transição planetária, de desenvolvimento amplo do Consolador, prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Nós tivemos avalistas, espíritos benfeitores, que se comprometeram junto a nós do desempenho positivo que nós iríamos ter quando estivéssemos reencarnados. Então, Emmanuel aqui nos diz assim: lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. Interessante, né? Emmanuel está nos dizendo assim: olha, lembra-te de uma coisa, tá? O problema não é ajuda espiritual de fora, não é apoio espiritual a mais que tu precisas. Na verdade, Emmanuel acrescenta: é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Nos parece uma referência clara àquilo que aconteceu com André Luiz, quando ele retornou para o plano espiritual, e tendo aquela temporada no umbral, não lhe faltava a assistência da sua mãe, de benfeitores espirituais que tentaram várias vezes ajudá-lo, mas ele bloqueava essa ajuda. Pelo clima de revolta, de se sentir injustiçado perante aquela situação inesperada no plano espiritual. Então a divina luz estava ali do lado dele. Os benfeitores espirituais estavam lá, mas ele é que bloqueava esse acesso. E só quando mais adiante, depois de muito sofrimento, ele se dobra com humildade ao uso da prece e pede ajuda, e de imediato ele percebe a presença dos benfeitores ao seu lado, de Clarencio e de outros, que já estavam lá há muito tempo, só que não encontravam portas de acesso para ajudá-lo, porque ele não permitia. Infelizmente, é o mesmo que ocorre com a maioria de nós, estando encarnados. Há espíritos benfeitores
que há muito tempo querem nos ajudar muito, mas a gente bloqueia a ajuda deles. E a gente bloqueia pelos pensamentos conflitivos, pelos estados que muitas vezes nós temos de arrogância, de prepotência, de contrariedade, quando enfrentamos algumas situações adversas e a gente fica revoltado com aquilo. Ali a gente está bloqueando a ajuda espiritual que poderíamos ter. E dificultamos a que esses espíritos, de fato, possam nos ajudar muito. Nesse aspecto, concluindo essas observações, Joana de Ângeles tem naquele livro Filho de Deus, um capítulo que tem o título O Teu Cristo, e que reafirma isso que Emmanuel está nos dizendo aqui, com outras palavras. E ela diz o seguinte, é mais ou menos algumas frases no início da mensagem que eu tenho de memória. Ela diz assim: possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Ele é luz e tu és trevas. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. E aí Joana vai terminando a mensagem que, em síntese, é para nos dizer o seguinte: em nós há todos os poderes e possibilidades para desempenharmos da melhor forma possível os objetivos da nossa encarnação. A questão é nós nos permitirmos, porque normalmente os maiores adversários que nós temos estão dentro de nós mesmos. E é o orgulho, é o egoísmo, é os parentes do orgulho e do egoísmo que está ciúme, prepotência, insegurança, medo e por aí afora. Então, eles têm tido ainda predominância porque não fizemos o esforço necessário para que os espíritos do bem atuem de forma mais intensiva dentro de nós. Então é isso que Emmanuel nos diz aqui ao concluir, dizendo: é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Não é algo que está longe. Nós temos amparo, assistência espiritual constante, mas precisamos nos abrir a ela. Então, nós vamos comentar o capítulo do livro Espírito de Verdade. Essa obra, que é de dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Na época em que Valdo Vieira estava encarnado e era parceiro de Chico Xavier. Os capítulos ímpares foram recebidos por Chico. Os capítulos pares por Valdo Vieira. Normalmente, os livros que Emmanuel trouxe para nós através de Chico têm a introdução assinalada por Emmanuel. Então, os livros da série Vida no Mundo Espiritual, Emmanuel é quem faz o prefácio de todos eles. E normalmente é um prefácio valioso, que traz informações muito importantes. Mas nesse, o Espírito de Verdade, o prefácio é assinado simultaneamente
por diversos espíritos. Bezerra de Menezes, Meimei, Emmanuel, Caibachuca, dentre outros que assinam o prefácio do livro. Daí a gente tem uma ideia da importância da obra. O próprio título, O Espírito de Verdade, é necessário alguns esclarecimentos sobre o título. Ora, todos nós sabemos que o Espiritismo nunca se colocou como dono da verdade. A verdade não tem um caráter absoluto, tem um caráter relativo. Nós recebemos da espiritualidade a verdade que damos conta, que podemos digerir. Mas na medida que nós formos progredindo mais, as possibilidades de compreensão dessa verdade, que é absoluta, é maior. Presentemente, o que recebemos pelo Consolador, que é o Espiritismo, é a verdade que a gente dá conta. Mas o Espiritismo deixa bem claro, quando foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, de que a prerrogativa mais importante do Evangelho do Cristo não é determos padrões de conhecimento ou de verdade, mas é a vivência do amor, a vivência da caridade. Então, o título, o Espírito de Verdade. Quem é esse Espírito de Verdade? Nós aprendemos na doutrina espírita que é Jesus. Mas veja, o Jesus que a doutrina espírita nos traz é o Cristo cósmico. Não é apenas limitado ao cristianismo. É o Cristo que está por trás de todos os grandes movimentos religiosos da humanidade. Do budismo, do islamismo, do brahmanismo, do cristianismo. Porque todos os grandes movimentos religiosos da humanidade têm uma mesma fonte em comum: o Cristo, governador do planeta. Então, esse Cristo é patrimônio da humanidade, é da humanidade toda. Não é de uma doutrina isolada. No Espiritismo, que trabalha a essência do Evangelho do Cristo, destituída de rituais, destituída de sacerdócio, destituída de simbologia, visando a conexão mais profunda do homem com Deus, em termos espirituais, apresenta no título Espírito de Verdade a continuidade dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus e que deixou no Evangelho de João, capítulo 14, a promessa que daria continuidade àqueles ensinos. Quando nos relatou que não nos deixaria órfãos, que nos mandaria o Consolador, que o papel do Consolador seria lembrar os ensinamentos de Jesus e trazer ensinamentos novos, que na época nós não daríamos conta de entender. No Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma conexão profunda com o livro que estaremos abordando nessa noite, logo no capítulo 6, o Cristo Consolador nos dá a
a diretriz segura de entendermos o Espírito de verdade. Nos diz assim, isso está lá no capítulo 6 do Evangelho. Venham como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade. Imutável, o Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz germinar a planta e eleva as ondas. Vinde a mim todos vós que sofreis. Embaixo assina o Espírito de verdade. Então, a característica, ela é rica de detalhes. E, primeiramente, o Espírito diz assim, venho como antigamente entre os filhos de Israel. Trazer a verdade e dissipar as trevas. E, de fato, a partir de Jesus, o conceito de Israel, o conceito de povo da terra prometida, que eram os judeus, se universaliza. Não é mais o direcionamento para o povo, para a humanidade. É de tal forma que nós podemos deduzir que muitos dos que hoje trabalham no movimento espírita já estiveram naquela época do Cristo, certamente criando dificuldades ainda maiores, mas desaparece completamente a questão puramente consanguínea. A questão agora é de natureza espiritual. E assim, nós vamos adentrar um pouquinho nesse capítulo. Deus te abençoe. Esse capítulo inicia, primeiro parágrafo bem pequeno para nos situarmos na história. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para manter. Olha, nós procuramos, porque hoje em dia nós temos acesso a um universo de informações na internet. Então eu cheguei lá na internet e botei Lar Anália Franco, em São Paulo. E, evidentemente, o Google já nos mostra a existência. De fato, o Lar Anália Franco foi fundado em 18 de outubro de 1924. Esse ano faz 100 anos que foi fundado. E foi fundado por Dona Clélia Rocha. O registro está lá. A mensagem do Espírito Hilário Silva tem todas as bases históricas. Esse livro, O Espírito de Verdade, ele veio para nós na década de 60. Outubro de 61. Naquela época não existia a internet, né? Vocês sabem disso. Então, hoje, quando a gente acessa a informação da internet, que confirma os dados que estão nesse livro, a gente tem ideia de como as obras espíritas, sobretudo as de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz e de outros grandes médios, têm bases históricas e reais.
de fato aconteceu o que aqui nós vamos comentar. Então, Dona Clélia Rocha foi a fundadora do lar Adália Filho. É um lar para acolhimento de crianças órfãos, aonde eles dão desde educação, abrigo, a cursos, e que atua de uma forma intensa em São Paulo. Mas naquela época, Hilário Silva traz para nós o episódio que se passou com Dona Clélia. Logo quando ela esteve em visita à cidade, ela se viu envolvida num tumulto. Um tumulto de pessoas que naquela época associavam o espiritismo a práticas de bruxarias e outras coisas. E estava aquele tumulto, quando de repente, no meio daquele tumulto, um rapaz forte pega de uma pedra e atira essa pedra fortemente, atingindo a cabeça de Dona Clélia. Ela é atingida, o sangue jorra, ela é socorrida ali. E ela dá a entender que não viu quem atirou, mas ela viu. Bom, passa-se aquele episódio e mais à frente, Dona Clélia está ajudando uma senhora numa visita fraterna, quando uma visita inesperada surge. Uma mãe que buscava assistência espiritual de Dona Clélia. O seu filho estava muito doente. Houvera contraído naquela época a meningite. E roga à missionária do bem que possa prestar assistência ao seu filho. Dona Clélia pensa 2 vezes e vai à casa da senhora socorrer o seu filho. O rapaz estava agonizante. A doença o atingira de uma forma grave. Dona Clélia não mede esforços em terapia de passes, em orações, em assistência espiritual. Mas ao iniciar o tratamento, ela percebe. Era aquele rapaz que tinha atirado a pedra nela algum tempo antes. Mas aquilo não interfere de modo nenhum na assistência que ela dá ao rapaz. E depois de 6 dias, o rapaz se recupera. E depois da sua recuperação, ele aproveita uma oportunidade em que está sozinho com Dona Clélia e chega para ela e diz: a senhora me perdoa, porque ele sabia que ela tinha identificado. E a resposta de Dona Clélia é apenas uma, que é o título dessa história, desse capítulo. Ela simplesmente diz ao rapaz: Deus te abençoe. Esse rapaz, mais adiante, Hilário Silva conta, vem a se tornar um trabalhador ativo no movimento espírita. E que aquele episódio no qual ele depois foi ajudado por Dona Clélia, de fato, estabeleceu uma mudança profunda nele. Esse capítulo, como todos os demais capítulos do livro O Espírito de Verdade, tem uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse logo abaixo tem assim, capítulo 10, item 16. Então, se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo,
que deve ser o livro de cabeceira de todos nós, né? Entre outros. Esse aqui era livro de cabeceira de Francisco Cândido Xavier. É um livro que Chico lia e relia sempre. Mesmo depois de ele ter dado o testemunho, que está nas suas biografias, de que quando ele recebeu de presente, aos 17 anos de idade, quando o casal Perácio socorreu a irmã de Chico, que estava no processo obsessivo, com características totais de loucura, de alienação mental, o casal Perácio, que era um casal espírita, daqueles anos de 1927, em Pedro Leopoldo, socorre a irmã de Chico, paz, terapia espírita com o Evangelho, e dá a Chico 2 livros de presente. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E diz as biografias de Chico que quando ele foi ler o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, era como se Chico já soubesse tudo o que estava ali escrito. Era a primeira vez nessa encarnação que ele estava com o livro. Mas era como se o livro tivesse sido totalmente escrito por ele. Ora, nós estávamos em 1927. O Evangelho segundo o Espiritismo surgiu em 1864. Esse ano completou 160 anos de publicação no mês de abril. Mas esse livro, ele traz mensagens de Emmanuel e de outros espíritos importantes da época da codificação. Por isso é uma obra que a gente precisa ler, reler e aprofundar. Nesse capítulo sobre a indulgência que ele faz referência, nós somos levados a uma questão do livro dos Espíritos. A questão 886. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Essa pergunta que é feita aos Espíritos. E nós vamos ver que na resposta dos Espíritos tem tudo a ver com o assunto que nós temos para comentar da indulgência, da história do Deus te abençoe. Porque os Espíritos respondem o seguinte, e é bem interessante a resposta dos Espíritos, porque no meio espírita, grande parte das pessoas, quando se fala de caridade, vincula logo a palavra à assistência material. A beneficência, a esmola, a assistência em termos de diminuir sofrimentos materiais que alguém esteja passando. Mas e aí? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí nós vamos perceber que a resposta é mais completa, porque diz assim: primeiro, benevolência para com todos. Vejam só, caridade, como a entendia Jesus, é sermos bons para todos, sem exceção. Benevolência para com todos. Em seguida, os Espíritos acrescentam:
indulgência para com as imperfeições alheias. Aí já entra o nosso assunto dessa noite. Então, indulgência é caridade em ação, como a entendia Jesus. E vejam o que é que indulgência envolve. Indulgência para com as imperfeições alheias. Significa nós nos habilitarmos diariamente a não observar em desequilíbrios, problemas e necessidades dos outros, material para crítica ou para observações maldosas nossas. Indulgência tem a ver com sermos compreensíveis e bons em relação a imperfeições e dificuldades das outras pessoas. Ou seja, cortar a maledicência, né, entre outras coisas. Não falarmos mal de alguém porque agido ou cometido tal ato. Aliás, em relação a isso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é bem claro. É justo falarmos sobre o pecado, o erro que alguém cometeu, e os Espíritos dizem. Se o erro que alguém cometer só dizer respeito a ele, não podemos de maneira nenhuma divulgar, porque seríamos intermediários do mal. Mas se o erro de alguém prejudica várias outras pessoas, aí sim, é melhor levar em conta a quantidade de pessoas que evitam de ser atingidas para que um só seja. Mas a indulgência, ela tem que estar bem lembrada na nossa vida. Então, primeira observação, benevolência para com todos. Segunda, indulgência para com as imperfeições alheias. E a terceira, perdão das ofensas. Porque vejam bem a sutileza. A indulgência ela tem uma abrangência maior. É para com qualquer tipo de imperfeições que outra pessoa tenha. O perdão aí diz respeito mais às imperfeições que o outro tem e que nos atingem. E aí nós precisamos exercer o perdão. Então, em síntese, caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí a gente, quando fala sobre perdão, às vezes alguns espíritas, nós já ouvimos isso. Olha, o que eu acho mais difícil no Evangelho é perdoar. Tem espírita que diz isso. Mesmo sabendo que para podermos elevar a Deus a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, nós começamos o Pai Nosso dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixando muito bem claro que para termos conexão, comunhão com Deus, a nossa alma, o nosso espírito, não pode alimentar a raiva de ninguém. Tem que estar com o coração
envolvido no perdão. Se não tiver a comunhão com Deus, está minada, está atingida. E aí eu disse, mas ele pode, quando alguns chegam a dizer assim, depende da ofensa. Há coisas que eu perdoo, há coisas que eu não perdoo. E aí, meus amigos, vejam, a questão toda é o erro de compreensão que muitos de nós ainda podemos ter. Porque a dificuldade que a gente tem de perdoar alguém, segundo os Espíritos, é a dificuldade que nós temos de perdoar a nós mesmos. Vejam que coisa. As pessoas que são rígidas, que querem que os outros andem na linha, que não cometam nada de errado contra elas, essas pessoas têm um imenso potencial de autocobrança e de ausência de perdão para consigo mesmas. Desde esta vida ou vidas passadas. Porque a questão toda, segundo os Espíritos, é que nós topamos, ou melhor, reencontramos pessoas na vida que fazem parte do nosso presente e do nosso passado encarnatório. Ao nos depararmos com alguém no ambiente de trabalho, na instituição espírita, na família, com a qual a gente não se dá bem, com aquela pessoa que quando a gente vê, a gente diz logo dentro de si, parece que fulano tem alguma coisa contra mim. Eu não sei o que é, mas desde que eu vi ele pela primeira vez, parece que tem uma coisa contra mim. Por trás de tudo isso está o nosso passado. E nosso passado, meus amigos, não foi nada bom. Segundo os Espíritos, a gente só traz, em termos abundantes, desequilíbrios, bagunça, complicações. Já prejudicamos muita gente. Já fizemos a infelicidade de muitas pessoas. Só que esquecemos. Graças a Deus pela reencarnação. Para a gente voltar e acertar os passos. Mas aí o que se dá? Surgem ocasiões ou pessoas que nos causam traição, um engano, um sofrimento, que, olhando essa vida presente, a gente diria, eu não mereço passar por isso. Fulano não podia ter feito isso a mim. Nunca fiz mal nenhum a fulano. Por que é que ele me persegue? Se conhecemos o Espiritismo e sabemos o que é reencarnação, a gente está sendo convidado ao autoconhecimento, a perguntar a nós mesmos, o que é que eu andei fazendo no meu passado? Por que é que essa situação surgiu? O que é que eu estou sendo prejudicado por fulano? O que é que isso tem para me ensinar? Se estabelecermos esse tipo de percepção conosco mesmos, amigos e benfeitores espirituais encontrarão portas para nos ajudar, a nos incluir, a fazer com que a gente reflita a situação por outro ângulo e não abra campo para o ressentimento, para a mágoa, para a revolta. O exemplo desse capítulo do Espírito de Verdade, vocês perceberam, é uma história bem curtinha. É de uma folha, uma página frente e verso, uma folha. Mas que deixa bem claro que o nível
de percepção espiritual, de compromisso de Dona Clélia, que percebendo-se ser atingida sem merecer, entendeu que naquele momento ela estava em teste. Ela estava no trabalho de ação do bem e foi atingida. Ela poderia ter refletido ou ter reflexões do tipo: se isso me aconteceu aqui, eu fazendo bem, o que não poderia acontecer se eu não estivesse fazendo bem? Porque nós sempre podemos pensar assim. O apóstolo Paulo, ele já dizia nas suas cartas: melhor sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. Porque quando a gente está numa ação boa e sofre, a gente está em caminhos de libertação de um passado de erros. Agora, se a gente está sofrendo porque está fazendo coisa errada, aí não está servindo de adiantamento moral nenhum. Está sendo apenas a consequência de algo errado que a gente esteja fazendo. Mas fazer o bem e sofrer é para o espírita, para o cristão, momento de glória, de rejubilo, segundo o apóstolo Paulo. Rejubilar-nos sempre, como ele já dizia aos Tessalonicenses. Mas aí eu me lembro aqui, claro, há muitas histórias nos livros de André Luiz sobre o perdão. Muitas histórias. Na verdade, a terapia que os centros espíritas oferecem nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, tem por alicerce basilar o perdão. Através do diálogo, através do amparo dos espíritos do bem, o perdão para libertação de espíritos algemados pelo ódio. Mas aí André Luiz, vez muito eu lembro disso, estava me lembrando há pouco, no capítulo 35, Encontro Singular. Há um tempo atrás eu já fiz referência a esse encontro. Mas tem tudo a ver com o perdão, a gente pode relembrar aqui. Então, lá em Encontro Singular, André Luiz, já socorrido, amparado em nosso lar, está em atividade. De repente, em um setor aonde o espírito de Narcisa dava apoio a André Luiz, surge alguém. Esse alguém, quando aparece naquele ambiente, diz o seguinte: André, que surpresa encontrar você aqui. Como você está? Ora, André ficou um pouco gelado. Porque quem perguntou isso a ele foi alguém que tinha um nome, um pseudônimo de Silveira. E naquele momento, aconteceu com André o que aconteceria com qualquer um de nós. A lembrança do passado. De ações e de atitudes que tomamos durante a encarnação e que aparentemente esquecemos, mas que fica no nosso inconsciente. André Luiz se lembra logo que houve. Que era Silveira? Silveira era um antigo comerciante que, quando André estava encarnado, esse comerciante contraía dívidas com o pai de André. O pai de André era alguém de muitas posses e emprestou valores, mercadorias para
o Silveira. E Silveira contraiu uma doença grave, estava internado. Chegou a época do pagamento das promissórias. E ele não tinha condições. A esposa dele vai na casa da família de André Luiz pedir entendimento e ajuda. Que não fosse dado andamento à cobrança das promissórias que Silveira devia. A princípio, quem recebe a esposa de Silveira era a esposa do pai de André Luiz, que se comove com a história daquela senhora. Mas aí, de imediato, o seu esposo entra na conversa e vai dizendo que não seria possível suspender aquela conversa. De que ele entendia muito bem a situação de Silveira, mas que sabia também da história de outros comerciantes que estavam com muitas dificuldades, mas ele teria que cobrar aquelas condições. Aquela cobrança levou à penúria da família de Silveira, que teve de vender tudo. André se lembrava que até um piano que tinha na casa lá vendeu para pagar as dívidas. E Silveira foi morar numa cidadezinha no interior. E André não teve mais notícia daquela família. Mas agora, reencontrando Silveira no plano espiritual, tudo aquilo veio à tona. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz durante a encarnação. Porque há um registro indelével que não se apaga da nossa memória espiritual. E André Luiz fica desconcertado. E aí, o Silveira, a princípio, abraça André e vai se despedir. Mas aí, Narcisa, que estava perto, André diz a Narcisa, em síntese, o que é que houve? Narcisa disse, e você vai perder a oportunidade de pedir desculpas ao Silveira? Saiba que essas oportunidades, Silveira tem muito trabalho, não é fácil de acontecer outra vez. E André vai pedir desculpa a Silveira. E Silveira diz, André, não se preocupe, eu entendo muito bem o que houve. Na verdade, foi bom o seu pai ter feito aquilo, vejam a resposta. Porque, e ele diz até uma lição, eu resolvi acreditar que ele disse assim, veja o que é que Silveira diz, André. Nossos adversários não são nossos inimigos, e sim benfeitores. Porque ele diz que foi devido às dificuldades que ele teve que enfrentar, que ele e a família se uniram e superaram as dificuldades. Que André não se preocupasse que estava tudo desculpado. Na verdade, meus amigos, encerrando essa questão, a terapia da indulgência, do perdão, é a terapia que beneficia primeiramente a nós mesmos. Toda vez que a gente se deparar com uma situação em que a gente seja chamado a perdoar, lembremos-nos sempre, com essa atitude, nós estamos perdoando a nós mesmos. Porque outra pessoa que nos prejudique, que nos cause dificuldades, a questão dela passa a ser entre ela e as leis divinas. Não é entre ela e nós. Quando a gente perdoa, a gente entra em harmonia com as leis de Deus. Quanto àquilo que outra pessoa faz, quem vai resolver isso é ela e Deus. Não é o nosso.
Muitas vezes a gente vê nos noticiários, quando alguém fala, depois de um sofrimento, diz: mas eu perdoo, como se a gente tivesse esse direito, quando, na realidade, quem pode perdoar, se assim houvesse, é Deus. E, na verdade, perdoa a todos, dando as oportunidades pela reencarnação. E deixando bem claro que o objetivo da criação divina é a felicidade e a perfeição de todos, sem exceção. Tanto daquelas pessoas que a gente gosta, como daquelas que a gente não tem afinidade. Porque todas elas caminham para Deus. Agradecemos muito a oportunidade de compartilhar essas informações. Que Jesus, que os Espíritos benfeitores nos acompanhem de retorno aos nossos lares com muita paz. Nossa gratidão ao Soares por mais esta oportunidade que ele nos concede aqui nesse estudo do livro Espírito de Verdade. É uma obra, como ele bem descreveu aí, extraordinária. Levei o nosso abraço fraterno a todos os trabalhadores do Bezerra de Menezes e na próxima semana teremos aqui, dando continuidade ao estudo, o nosso amigo irmão Ricardo Magalhães, com o capítulo 5, Decálogo para Médiuns, do livro Espírito da Verdade. A nossa gratidão aos os internautas que nos acompanharam através do canal do YouTube. Temos aqui em mãos uma divulgação de um evento promovido pela ONG Caminho do Bem. É um seminário, As Cartas de Paulo, o tema central, Carta aos Romanos. Esse evento terá a presença de abertura com Gustavo Silveira, que é um jovem de Minas Gerais, Rafael Lavarini, que já esteve algumas vezes aqui em Caruaru, na nossa cidade, também de Minas. Isso é pela manhã. À tarde, Vitor Hugo, um jovem que está aí despontando no movimento espírita, também de Minas Gerais, e César Pérez, que dois isso. César Pérez, de São Paulo, já foi presidente da Federação Espírita de São Paulo, e que estará contando desse evento, dia 31 de agosto, agora, desse mês. É um sábado, do dia 8 às 18 horas, lá em Recife, Centro de Eventos MB Empresarial, que fica na Avenida Presidente Dutra, 298, no bairro da Imbiribeira, em Recife. Custa R$50 os ingressos, e tem um Pix, tem um contato aqui no WhatsApp, quem quiser anotar, 981, 98206-6099, tá certo? Realização Caminho do Bem, do Maria Dolores Grupo Espírita. Então, está dado aí o recado desse evento grandioso. 4 palestrantes de primeira linha que vão estar nesse evento lá em Recife. Então, vamos agradecer a oportunidade, convidando Silmara Mello, a esposa do Soares, para fazer, por favor, a prece de agradecimento. Agradecer a vocês presentes, aos internautas mais uma vez. E o passe, após a reunião, nós temos os passes para aquelas pessoas que quiserem tomar o passe aqui na cabine aqui atrás. Certo? Por favor, Silmara.
Querido Mestre Jesus e amigo de todas as horas, nós te agradecemos a grande oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de acolhimento, de fraternidade, de amor, para recebermos o alimento espiritual desta noite. Te agradecemos, Jesus, a oportunidade que temos de nos esforçarmos diariamente para sermos benevolentes, indulgentes, para perdoarmos a nós mesmos, na certeza de que assim fazendo, nós não iremos nos importar com o que o outro faça, pense ou fale a nosso respeito, compreendendo que cada um está no seu processo evolutivo, na sua educação. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para que cada dia possamos plantar sementes de amor em nossos corações. Dai-nos, Senhor, a força de que precisamos para não desanimar no nosso dia a dia, as luzes necessárias para iluminar a escuridão de nossas mentes. Dai-nos, Senhor, a certeza de que o esforço no dia de hoje preparará o nosso futuro. Agradecemos, Senhor, a grande oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, que a cada dia possamos nos esforçar para colocarmos em prática. Que sejamos mais gratos no nosso dia a dia por todas as bênçãos que recebemos de Deus, o nosso Pai, que nos abençoa sempre, que nos oferece os meios de melhorarmos, de nos aprimorarmos nessa grande escola, nesse planeta Terra, onde todos nós estamos matriculados, que possamos melhor aproveitar a oportunidade dessa existência para nos esforçar no caminho do bem, para sermos colaboradores do bem, para sermos colaboradores no processo evolutivo nosso e de nossos semelhantes, que possamos seguir em paz para os nossos lares, na certeza de que Deus, o nosso Pai, que nos criou, que nos quer felizes, Ele nos oferece também o livre-arbítrio para melhor fazermos a nossa escolha, na certeza que esse Pai, que nos ama infinitamente, nos ampara, hoje e sempre. Que assim seja.